Olá pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço, né? Então o like para quem acompanha o canal. E se você está aqui pela primeira vez, eu sou Ana Rodrigues, astróloga, e a gente trabalha aqui no canal com uma visão clássica da astrologia. E hoje eu vou trazer um tema que já não é mais tanto novidade, porque todos os canais de astrologia estão mais ou menos falando, que é sobre a grande conjunção entre Júpiter e Saturno que vai acontecer no final de 2020. Como eu sempre faço, eu vou colocar um pouquinho de coisa técnica aqui no começo, mas bem simples mesmo. O intuito não é aula, é mais para situar e para vocês saberem de onde eu estou tirando a informação, porque vocês estão assistindo vários vídeos aqui nos canais do YouTube, todo mundo vai direto explicando o que isso representa, mas não explica muito bem o porquê que se usa Júpiter e Saturno, como que é feita a avaliação. Então a gente vai ter que trazer informações lá do passado, porque é a nossa base. Aí se você não gostar muito da introdução, vai marcando, aí na hora que eu chegar aqui na parte prática mesmo, do que isso vai representar em termos de evento, aí você marca aí 1 minuto e passa para os seus coleguinhas também que não gostam muito da parte da introdução. Mas vamos lá, pessoal. Bom, a astrologia clássica, ela não usa essa visão de eras, né? Então eu já vi que em alguns canais estão associando muito essa conjunção Júpiter e Saturno que vai acontecer em Aquário com a era de Aquário. Mas na clássica a gente não usa essa abordagem de eras baseada no movimento de precessão, porque a nossa visão é tropical, a visão da astrologia ocidental, ela é tropical, baseada em signos tropicais que tem a relação com as estações do ano e não com o zodíaco sideral e constelações, ok? Então, pra gente, essa visão de eras astrológicas não funciona. E também, mesmo que funcionasse, nós ainda estamos na era de peixes, vai demorar um tempinho, não é tão rápido. A gente ainda está ali mais ou menos uma distância de 6 graus ali de peixes. Então vai demorar alguns anos ainda, bastante, tá? Não é tão rápido não, tá? Mas enfim, a gente não usa a visão de era. Só que os astrólogos clássicos tinham outras maneiras de medir períodos longos. Uma técnica que acho que é até pouco conhecida é uma que se chama Dawr, é D-A-W-R. Uma técnica que vem da fase inicial da Idade Média, trabalhada bastante pelos árabes, onde a gente usa a ordem caldeica, a ordem dos planetas clássicos do mais lento para o mais rápido. Então Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua. Porque essa era a ordem na teoria das esferas, né? A ordem das esferas celestes, e ela vai intercalando com os signos zodiacais. Então, ela mede períodos bastante longos. Então, nós começamos ali de Saturno em Aquário, que foi no ano de 860 antes de Cristo até 500 antes de Cristo, ou 500 antes da Era Comum. Depois uma fase de Júpiter, Peixes, e dentro dessa fase Saturno, Aquário tem várias outras menores, é como se fossem subciclos, a gente poderia dizer. Depois uma fase de Júpiter e Peixes, de Marte e Áries, seguindo a tabelinha aqui, né? Sol, Touro, Vênus, Gêmeos, Mercúrio e Câncer, e Lua em Leão, Saturno em Virgem, que é a que nós estamos finalizando agora, e vamos entrar em 2020 num período bem longo desses de Júpiter e Libra, que começa em 2020 e vai até 2380. Então, são períodos amplos também, ok? E essa característica de Júpiter Libra, ela é interessante para o momento que nós vamos conciliar depois com a avaliação, com a análise da grande conjunção, porque Júpiter é um planeta considerado benéfico, é o grande benéfico, e Libra é um signo de triplicidade do ar, igual a Aquário, onde vai acontecer a grande conjunção, um signo de relações, né, que tem muito forte essa relação, essa marca, né, em termos de tema com as relações. Então, nós não temos um período tão negro assim, do ponto de vista clássico, ok? Avaliando por essa técnica aqui. Agora, dentro dela, a gente vai ter muitos outros subperíodos. O que é importante vocês saberem, que na astrologia clássica, quando a gente pensa em ideia de análise mundana, nós temos essa técnica do Dawr para avaliar esses períodos longos, depois as grandes conjunções, que são os períodos menores, né, 20 anos aproximadamente para cada signo, para cada grande conjunção em um signo,
E depois a gente tem o ingresso em Áries para medir período anual, e dentro do período anual as lunações. Como eu digo para vocês sempre, que lunações são importantes para avaliação de temas mundanos e coletivos, e não tanto em nível individual, por isso, tá? Então, existe uma lógica em termos de técnica para se trabalhar. Então, dentro desse período maior de Júpiter e Libra, é que vai acontecer essa conjunção, essa grande conjunção entre Júpiter e Saturno, que será exata já no signo de Aquário. Então, hoje, em dezembro de 2019, nós já temos Júpiter transitando em Capricórnio e Saturno em Capricórnio. E Júpiter está seguindo para se encontrar com Saturno. Mas ele vai sofrer aí uma série de frustrações aí no meio do caminho, uma refrenação, como a gente diz, que é uma dinâmica de aspecto. Quando ele estiver bem perto de Saturno, ele vai ingressar no movimento retrógrado, ele começa a se afastar. Saturno também vai ingressar no movimento retrógrado, então eles começam a se afastar, de forma que o aspecto só vai ser perfeito em 0 de Aquário, e que será em 20 de dezembro de 2020. Então, esta grande conjunção tem que ser analisada dentro das características aquarianas e não capricornianas. Tudo bem, tem um teor de todas essas conjunções que vão acontecer no signo de Capricórnio anteriores à grande conjunção. É um outro tema, e aí a gente vai trabalhar com essa avaliação dentro da visão anual, né? Quando eu fizer as previsões anuais, porque aí a gente usa o mapa do ingresso do Sol em Áries, tá? Porque o ano astrológico vai de março a março, né? Quando o Sol entra em Áries, é que marca o início do ano astrológico, tá bom? Mas o que a gente tem dentro das grandes conjunções? Bom, existe também uma linha de raciocínio para se analisar, pontos importantes. Da mesma maneira, por exemplo, como a gente faz com a Revolução Solar. Quando você abre uma Revolução Solar, você não sai interpretando, falando. Você vai ter que compará-la com o mapa natal, com a carta natal. Então, você avalia o quê? Condição do signo ascendente, em qual casa que o Sol está posicionado, você compara com o mapa natal, vê qual é a casa ativa durante o ano. E para as grandes conjunções também existem algumas etapas de análise, né? E que vão indicar o quê? Que é importante e o que não é importante. Ou seja, quais são os momentos de virada, de mudanças radicais ou não. Então, as grandes conjunções são chamadas também de mutações. E a gente diz que uma grande mutação acontece quando uma conjunção entre Júpiter e Saturno ocorre na triplicidade de fogo, ou seja, quando ela começa em Áries. Áries é o primeiro signo do zodíaco, e quando isso acontece, dá uma virada geral, do tipo, finalizou um ciclo maior, inicia um outro bem marcante e bem importante. Isso aconteceu de 1603 até 1802. Depois a gente teve uma conjunção de Júpiter e Saturno mudando de triplicidade. E aí toda vez que ela vai mudando de triplicidade, ela já é chamada de mutação. Então a gente tem uma grande mutação quando inicia em Áries, uma mutação quando muda de triplicidade, quando muda de elemento, e depois a grande conjunção. E essa conjunção que vai acontecer no elemento ar, agora em Aquário, ela já aconteceu a primeira vez no elemento ar. Ela aconteceu em 1981 no signo de Libra. Então também é importante vocês saberem que nesse momento em que ela muda de uma triplicidade para outra, ela volta na próxima para a triplicidade anterior. Fácil de entender assim. Em 1981, a gente teve uma grande conjunção de Júpiter e Saturno em Libra, mas depois em 2000 a gente teve uma em Terra, que foi em Touro, então ela voltou à triplicidade anterior. Só que a partir de agora, de 2020, ela vai engrenar em ar até 2338. E que vai coincidir aproximadamente com aquela primeira técnica que vai até 2380 entre Júpiter e Libra. Então, nós vamos ter uma característica de elemento ar bastante forte do ciclo maior, né, que é do Dower, e depois desse ciclo menor da grande conjunção. Essa grande conjunção, por não ser mais uma virada de triplicidade e nem o início de uma grande mutação, ela não tem um peso tão feroz, tão destrutivo, assim, tão marcante. Mas ela acentua bastante as características de elemento ar, porque já aconteceu. Então, desde que ela aconteceu em elemento ar a primeira vez em Libra, o que a gente teve? Um avanço muito grande das questões de tecnologia, muito forte mesmo, e da era da informação. Então, o que vocês vão esperar, o que vocês podem esperar para essa grande conjunção que vai acontecer em Aquário, no meu ponto de vista?
é novamente uma acentuação muito forte da era da informação, ou seja, conhecimento disponível para todo mundo, mas de todo tipo. Então a gente vai ter que ter uma boa capacidade de discernimento. Pensando em termos comportamentais do ser humano, porque a técnica da grande conjunção é uma técnica para avaliação de comportamento coletivo, não é individual. Não adianta você olhar no seu mapa onde a grande conjunção vai acontecer, tá? É para avaliação de todo. Então, em termos de comportamento humano, é um interesse maior em informação, é uma disponibilidade maior para encontrar informação. O acesso à informação é muito fácil e disperso, muito aberto mesmo. Então a gente vai ter que realmente trabalhar essa ideia do discernimento, porque todo mundo se torna especialista em tudo, todo mundo se torna Mr. Google, todo mundo sabe de tudo. E quebra um pouco daquela estrutura rígida de elemento terra, ok? Então, as coisas muito tradicionais em termos comportamentais podem mudar, sofrem impacto inicial, mas elas vão mudar bastante, porque se tem uma característica forte em aquário, é essa coisa da diversidade, né? É o signo que mais tem relação com tudo que é diferente, que não se encaixa nas regras e normas, que tem uma tendência muito forte à indiferença, à individualidade, a fazer diferente, a teorizar, a rebeldia, não é? A rebeldia é uma das características bem comuns do signo de aquário. Então a gente vai ter mesmo essa amplitude aqui de informação de tudo quanto é coisa. Então, se hoje a gente acha que redes sociais estão se movimentando, a gente vai ter uma nova ideia de redes sociais com um nível de conhecimento bem espalhado. Qual é o desafio? É ter critério para saber avaliar o que é bom e o que não é tão bom. É coisa que a gente já está podendo perceber, porque ela já vem desde 1981, então ela não é nova, tá? Não espere que isso vai ter uma radicalização. Agora, no sentido tecnológico, é importante e forte porque a gente tem Saturno bastante relacionado à questão científica, né? O próprio signo de aquário, por ser um signo de triplicidade do ar, também acentua bastante. E eu penso que esse enfoque científico ele é muito em torno de facilitar, de trazer elementos para facilitar a vida do ser humano. Então, não só no campo de informática, mas as tecnologias aplicadas às rotinas, as coisas novas que vão para caminhos bem diferentes. Eu até penso muito que em estilo de vida a gente pode começar a perceber muita coisa diferente, né? E que é legal a gente observar também é que Saturno, em termos dos dois domicílios que ele tem Júbilo por signo em aquário, né? O domicílio que tem a natureza de gênero semelhante a dele, é diurno masculino, enquanto o Capricórnio é noturno e feminino. Então há uma tendência forte para mudar o estilo de vida. Então tudo que não se encaixa muito dentro das regras. E isso vai ser incorporado em todo o ramo da vida humana. Então, por exemplo, se você estiver pensando em estilo de morar, vocês vão começar a ver estilos de casas, de moradia, muito diferente de padrõezinhos tradicionais, e aquele estilo que valoriza muito as posses, as coisas. O aquário é bem reverente, não é uma característica forte de aquário? Então, o estilo de morar, bem aquariano, bem reverente. O estilo de se vestir, o estilo de se comportar. E aí entra uma coisa interessante que são as minorias, né? E que a gente vê uma tendência bem rígida hoje, né, sobre as minorias. Então, tendo uma visão aquariana, vai ser difícil segurar as minorias, porque ele incentiva, o aquário vai incentivar essa questão da aceitação. E dentro daquele ciclo maior de Júpiter e Libra, Júpiter tem essa tendência muito forte a apaziguar e a familiarizar, não é? Uma característica de generosidade bem grande. Essa conjunção tem uma interferência para os próximos 20 anos bastante marcante sobre essa questão da diversidade, tá? Então, abram as suas mentes, porque diversidade de todos os tipos. Não estou falando só de questões de sexualidade, é em todos os tipos. E, aliás, o ser humano precisa disso mesmo, porque é muito radical, né? Muito crítico. Entra uma outra coisinha, que do signo de aquário, a criticidade. É um dos signos que tem uma tendência crítica muito elevada. É um território de Saturno, que é frio e seco, né? E ainda é um território mental, totalmente relacionado à lógica e à abstração, mente aberta mesmo. A gente tem aquela condição bem ampla mesmo de teorizar de aquário.
E então o que a gente precisa ter atenção e o que pode gerar empecilhos mesmo é essa coisa radical do pensamento, né? Muito crítica mesmo em relação ao comportamento, às coisas que vê e tal. Então, vocês já estão acostumados com isso, porque a gente teve aqui nos últimos anos algumas coisas tão pesadas de redes sociais, com opiniões e tudo mais, né? Mas muitas vezes muito cheio de argumentos. Então, argumentação, teoria contrária, são coisas que a gente vai poder observar com grande força dentro desses próximos 20 anos, tá? Agora, vai ter que lidar com o que é diverso, porque não tem como barrar isso. Uma tendência aquariana, ela é totalmente fora dos padrões. Acho que é o signo que mais é fora da caixinha mesmo, né? É o signo de aquário. Então, não tem como barrar e querer enquadrar todo mundo dentro daquela mesma caixa, ou tentar organizar como é uma característica capricorniana. Depois a gente vai avaliar tudo isso que antecede essas conjunções todas, esses trânsitos todos em Capricórnio, porque é muito pesado para um momento posterior que é aquariano, né? Porque o Capricórnio tem uma característica rígida, centrada, capacidade de crítica, mas total organização. E aquário não, já é total desorganização. Então, a gente vai precisar trabalhar com essa visão de mundo, porque o mundo dos próximos 20 anos é um mundo totalmente diverso, é um mundo totalmente amplo em nível de conhecimento e experiência, a disponibilização de informação é forte, mas de opinião também. Então, tem que acostumar com pessoas falando coisas diferentes, pensando diferente, porque é isso que a gente vai ter de monte mesmo. Mas o que eu acho que é mais marcante mesmo é que aquário é um signo mental, da lógica, mais para a racionalidade do que para uma abstração mística, né? Não tem muito essa caracterização mística, e então isso pode ser um pouco difícil de assimilar, por exemplo, para religiões muito rígidas, muito tradicionais, né? Ou qualquer, não só religiões, mas as visões muito centradas podem sofrer um pouquinho em relação a isso, tá? Bom, isso aqui é uma visão global. Eu não vou falar aqui, por enquanto, de características de catástrofes e tal, porque aqui a gente está falando de uma avaliação mundana, e para avaliar questões mais catastróficas, você tem que avaliar condições da área especificamente. Entraria aqui o mapa do ingresso do Sol no signo de Áries, né? E algumas pessoas estão esperando grandes catástrofes, mas na avaliação clássica, como a gente pega esse período de maior, que tem uma influência de Júpiter e Libra, e depois Aquário como grande conjunção dentro dele, não tem uma perspectiva tão aterrorizante, né? É lógico que assim, quando a gente pensa em Aquário e ele é totalmente diferente, não dá para seguir com o diferente sem romper com o antigo. Mas só que a própria ideia de aquário, ela já traz uma visão mais da desorganização. Então, eu penso que não necessariamente tenha que quebrar, acabar, destruir com tudo para começar do zero, porque o aquário não tem uma característica de construção. Ele tem uma característica de mistura. Aliás, é um signo úmido, né? De natureza úmida. Então, é mistura de elementos, aquela coisa caótica, totalmente misturada, que vocês vão ver em termos de comportamento, misturando tendências às vezes opostas, né, antagônicas mesmo. Ela é bem marcante aqui no signo de aquário. Só que a ideia da criticidade é um ponto importante, né? Essa questão de todo mundo se achar dono da verdade ainda se mantém muito forte, porque pensando em aquário como um signo fixo e domicílio de Saturno, ter visão, ter crítica, né? E às vezes aquela tendência mais sombria sobre o pensamento, né? Radical sobre o pensamento, é uma possibilidade também. Então, a gente vai poder ver em termos de comportamento nos assuntos políticos essa questão mais rebelde de ir para a rua, de lutar, de falar, já está acontecendo, então não tem novidade também. A gente está vendo isso acontecendo no mundo todo, né? Agora, a gente está vendo acontecer também uma tendência mais conservadora no mundo também como um todo. Então, depois que acontecer para os próximos 20 anos, que acontecer essa grande conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, eu acho um pouco difícil se manter esse ritmo muito tradicional. Até Capricórnio acontece, mas Aquário não se enquadra muito numa visão encaixadinha dentro de normas e regras e tudo mais, tá?
Mas também temos Saturno como um planeta que é totalmente ligado à questão da materialidade, o domicílio de Aquário. Então, por mais mental que Aquário seja, não se desvincula totalmente do plano da matéria. Então, coisas ainda são importantes. Tem um tema, uma importância maior sobre pensamento, ideias, teorias, tal, mas ainda tem esse perfil das coisas, né? Não tanto quanto Capricórnio, porque é elemento terra, a triplicidade da terra, mas por ser domicílio de Saturno, ele vai ter essa tendência. Agora, em questão de trabalho, mercado de trabalho, o que a gente pode esperar? Surge um monte de nova atividade. Eu não penso em profissão, porque, de novo, um caminho muito enquadradinho em Aquário não cabe. Eu não penso em novas profissões, de formações universitárias, mas é um tipo de época em que todo mundo vai ter que achar alguma forma, né? Quer dizer, a maioria das pessoas vão ter que achar uma forma de empregar a sua energia. E essa característica indiferente, individual, é do tipo faça você mesmo, né? Então, cada um descobrindo o seu próprio caminho de poder produzir. Eu penso como uma revolução no mercado de trabalho nesse sentido, né? Porque em termos de tecnologia avança muito em todos os níveis, então a tecnologia vai ampliando o seu espaço dentro de mercado de trabalho e as pessoas, o ser humano, vai incorporando outras novas atividades. Bom, e aí eu volto então para a gente falar depois sobre as previsões anuais para o Brasil, e aí a gente incorpora toda aquela visão das conjunções do que vai acontecer lá no signo de Capricórnio, tá bom? Eu deixo um abraço forte para vocês e até o próximo vídeo, então até mais.